Amém. Vamos orar? Vamos orar? Pai bendito, te bendizemos e agradecemos por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, nos traz vida, a revelação de quem Tu és. Agradecemos pelo livro de Apocalipse, Senhor, porque tem nos edificado. É um livro, Senhor, que trata da igreja nesses dias. E nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, revela-nos, Senhor, Tua vontade, através, Senhor, deste ensino pela manhã, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse. Hoje eu quero ver uma coisa com vocês. Apocalipse capítulo 8. Importante a gente estudar Apocalipse pensando em todo o contexto. O grande problema, o grande erro na interpretação é quando a gente pega o capítulo isolado para entender. Aí começa a criar um monte de fantasia a respeito do livro. Não podemos interpretar Apocalipse fracionadamente. Então, a gente tem que, para a gente chegar no capítulo 8, a gente tem que entender o seguinte: essa carta, ou esse livro, na verdade, ele foi escrito. Essa caneta não funciona. Essas que não funcionam, pode jogar fora? Esse não tem. Guardar de recordação. Aí não, acho que aqui tem. Então, ó. Foram escritos. Aliás, esse livro foi escrito para 7 igrejas. Por que 7? E agora a gente vai entrar na sequência de 7, né? Por que 7 igrejas? Porque 7 na Bíblia tem a ideia de totalidade. Em Apocalipse, ela pode dar a ideia de perfeição, mas o sentido mesmo é plenitude, é totalidade, tá? É total. Então isso significa que é uma carta escrita para a igreja de Jesus. Então não tem essa assim de Apocalipse é somente para igreja nos últimos tempos. Não, Apocalipse é uma carta escrita para a igreja em todo o tempo. Desde o seu fundamento, desde Pentecostes até os nossos dias. Então, Apocalipse é uma carta que nós precisamos entendê-la em todo o tempo. Por quê? Porque ela é uma profecia. Ontem a gente estava conversando aqui sobre esperança. Não há esperança sem profecia. Então, a gente tem que entender que a base da nossa esperança é a palavra de Deus. Se não houver profecia, não há esperança. Concorda comigo? Por que a gente está esperando a volta de Jesus? Por que há esperança na volta? Porque há uma promessa a respeito disso. Então, nós precisamos saber que o Apocalipse sempre norteou a esperança da igreja. É um livro que trata diretamente da nossa esperança. Então, se você está desesperançado, leia, estude Apocalipse, porque ele vai renovar a vida da igreja e a esperança da igreja. Então, as 7 igrejas. Quando vai falar então de 7, a partir de agora, desde os 7 selos, né? E nós estamos no último selo. Os 7 selos falam de uma totalidade de selos. Você observou alguns detalhes nesses 7 selos interessantes? Eu acho que é o 6º selo que fala. Não é o 6º selo. Deixa eu ver aqui. Dos 144.000, né? Ele é tratado na abertura de qual selo? É o 6º. É o 6º selo mesmo, né? É 7 a 8. É porque eu estou Roberto aqui não. Que fala do Isso. 144. O 6º selo
ele vai tratar de quê? Dos 144 mil. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que esses 144 mil são selados. Para que serve o selo? O selo é um lacre, tá? Ele é um lacre. Então, ninguém pode tirar o lacre, a não ser a quem foi confiado a carta, né? O destino, o destinatário. Então, o que acontece? Exatamente. Aqui, no caso, é quem tem a autoridade para fazê-lo. O que nós temos aqui? E, na verdade, quem vai desatar os selos? Jesus. Quem é Jesus? O cabeça da igreja. Então, veja só. Nós temos aqui, enquanto os 7 selos estão sendo abertos, no 6º selo, que está sendo deslacrado, aberto, nós vamos ter agora 144 mil que serão lacrados, né? Selados. Esses que estão sendo selados, esses 144 mil, eles não podem ser violados. Eles têm que ser lacrados, guardados, protegidos, até a volta de Jesus. Então veja só, nesse 7º selo, e é dele que a gente vai tratar, no 7º selo, a Bíblia fala que ao abrir os 7 selos, existem 7 trombetas. A 7ª trombeta, deixa eu colocar aqui 7º selo, a 7ª trombeta vai abrir 7 cálices da ira de Deus, tá? Então tudo isso aqui, tudo isso aqui faz parte do último selo, está dentro do último selo. Quando fala de 7, no 7º, sempre no 7º, a esse descortinar, a esse abrir, isso significa que isso vai acontecer nas últimas horas. O que a Bíblia está querendo falar com isso, gente? Você não precisa viajar, não. A ideia é que tudo irá acontecer de fato, né? A conclusão de tudo acontecerá no último momento da história. Ou seja, Deus está reservando tudo para o último momento, o último minuto. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Lembrem-se, qual foi a visão que João teve? De um trono e quantos anciãos? 20. Ixi, eu não vou conseguir fazer, mas vamos colocar aqui 24, tá? 24 aqui, vamos fingir que tem 24 tronos. 24 tronos ao redor do trono. A gente falou que esses tronos representam o quê? Em Apocalipse. Adolescência. Representa o quê esses tronos? Os tronos representam... Vamos, os escatológicos. Povo escatológico. A gente falou sobre isso. O que representa o trono? Os tronos, as 12 apóstolos, as 12 tribos. Mas tem mais. O que significa? Eu vi uma voz. Chega, arrepiei aqui. A voz do trono. Juízo, tá vendo? Juízo, aquela voz, ouviu? Voz como trovão, juízo. Falei, eita. Juízo. Então, os 24 tronos e o trono fala de juízo. Então, veja só, está havendo juízo. Apocalipse é um livro que trata do juízo.
A gente tem que ter tudo isso em mente para a gente entender esse sétimo selo, gente. Tá? Esse juízo, pastor, eu quero dizer justiça ou julgamento? As duas coisas. Porque juízo vem de julgar. Ali estão os juízes, ó. Ali estão os juízes que vão julgar a igreja. São juízes. Isso. Exatamente. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O que vai nos trazer a revelação de que quando se fala de igreja, e assim, não querendo colocar em xeque a história da igreja a partir de Atos, mas a gente vai ver aqui, ó, uma totalidade, inclusive no Antigo Testamento. Entende? Porque os 24 que estão aqui, ó, 12 seriam então apóstolos e 12 das tribos, né? Os chefes, os cabeças das tribos. Ou seja, desde a história da humanidade, que Deus está observando os santos. E é interessante porque não só os santos serão julgados, aliás, a gente vai ver, quem está sendo julgado aí são aqueles que agiram contra os santos. Entende? Tudo que nós fazemos está sendo colocado diante de Deus, e quem se levantou contra os santos na história serão julgados. Vamos para Apocalipse 8 e ler agora? Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio nos céus. Isso aqui, gente, é comprovado cientificamente que as mulheres vão chegar atrasadas. Estou brincando. Silêncio no céu. Os músicos, né? Os bateristas vão chegar depois. Houve silêncio no céu, quase por meia hora. E ouvi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Deixa eu ver um negócio aqui que eu quero falar com vocês. Anotei e deve estar aqui. Vamos ver uma coisa? O que vocês entendem desse texto aqui? Por que essa meia hora de silêncio no céu? A gente brinca, né? Ah, porque as mulheres chegam atrasadas, mas na verdade, para que tem essa meia hora de silêncio no céu? Começa-se a montar um novo cenário no céu. Na verdade, o céu agora é um tribunal. O céu é o local onde está sendo julgado todos os homens em todo lugar. E é interessante que, se você observar na Bíblia sobre silêncio, curiosamente ontem estava lendo, e aí eu fui para procurar silêncio na Bíblia. Todas as vezes que Deus vai revelar a sua autoridade, há silêncio. O Senhor fala, o Senhor está agora esqueci acho que é Abacuque, ele fala assim: o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Todas as vezes que Deus revela a sua autoridade, há silêncio. A Bíblia está repleta de textos que falam para as nações se silenciarem diante da presença do Senhor. Calem-se, silenciem-se, porque o Senhor está no seu trono. Ele está assentado no trono. Quando a Bíblia fala de Deus estar assentado no trono, está falando que Ele é o juiz de toda a terra. Ele tem a autoridade sobre todos os povos e todas as nações. Deus abençoe. Também a reverência. Tem a reverência em decorrência da autoridade. Né? Então, por exemplo, você vê um tribunal de júri. Você vê que as pessoas têm que fazer silêncio com a autoridade presente, né? Quando o juiz está presente, ou ele vai sentenciar alguma coisa, tem que se fazer silêncio. O silêncio é sinônimo da autoridade. Então, naquele momento de silêncio no céu, significa, essa meia hora de silêncio, significa que agora estão todos atentos ao trono,
porque o trono vai sair alguma coisa do trono. O trono vai se manifestar com autoridade, ou seja, esse é o tempo de Deus. Irmãos, durante muitos anos nós temos visto na história da humanidade as pessoas cada vez mais menosprezando a autoridade de Deus. Elas estão menosprezando a autoridade, e a autoridade de Deus não se menospreza. Preste atenção nisso, porque isso é importantíssimo. Nós não menosprezamos a autoridade de Deus falando assim: ah, Deus, eu não acho que isso é tudo isso não. Não é assim que se menospreza a autoridade de Deus. Você sabe como é que se menospreza a autoridade de Deus? Quando você menospreza a lei de Deus. Analisando a palavra. Exatamente. Quem menospreza a lei, quem não observa a lei de Deus, está fazendo o quê? Menosprezando a autoridade. Porque a autoridade é revelada pela lei. Entende isso, irmãos? Tem muito crente que está menosprezando a autoridade de Deus porque menospreza a lei de Deus. Por isso que a gente vê tanto pecado na igreja hoje. Não pense você que os incrédulos, os ímpios, são aqueles que não estão vindo para dentro da igreja. Os ímpios que serão julgados na Bíblia são aqueles que parecem, mas não são. Que estão com cara, mas não é. São esses que serão julgados, porque menosprezaram a palavra de Deus, menosprezaram a lei de Deus, menosprezaram a autoridade de Deus. Vai chegar um tempo em que tudo se silenciará, não haverá argumento. Segundo alguns estudiosos, isso vai acontecer durante uma semana, e no sétimo dia acontecerá a sentença. Então, porque a gente está numa sequência de setes, né, na Bíblia, sequência de setes. Então o que acontece? Vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e eles tinham o quê? Trombetas. O que era trombeta na Bíblia, vocês sabem? Para que serve a trombeta? A trombeta servia no Antigo Testamento para alertar o povo de Israel, para convocar o povo de Israel para a guerra ou para arrependimento. Eu estou tentando achar aqui onde eu escrevi isso, porque eu misturei os textos tudo. Estou fazendo igual o pastor Vlasto, estou escrevendo as coisas e sumindo. Tá por aqui. Não acho. Não, estou achando aqui o texto que eu escrevi e sumiu. Sumiu meu texto. Mas vamos lá. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Irmãos, tem uma coisa interessante aqui, achei. Que é pertinente a esse texto. A gente vai ver que as orações dos santos são ouvidas. Nos outros capítulos, você viu o que aconteceu? A trombeta, aqui não houve silêncio, mas se vocês observarem os outros selos, há clamor, há grito. Quer ver? Vamos lá para os selos anteriores. Olha só que coisa interessante. Abra lá a sua Bíblia, no capítulo 6. Nos primeiros selos você vai ter, havia voz, né? Havia uma voz de trovão, olha só, uma voz de trovão dizendo: vem ver.
Depois você vai ver no segundo selo, ouvir dizendo, vem ver, outra voz. Você vai ter, no terceiro selo, verso 5 do capítulo 6, ouvir a voz do terceiro animal dizendo, vem ver. Olha só, há vozes sendo ditas na abertura dos selos. Há vozes sendo ditas na abertura dos selos. No sexto selo, no versículo 12, olhei, e eis um grande tremor de terra. Você vai ouvir barulho em toda abertura de selo. Você vai ouvir voz, você vai ouvir tremor de terra, você vai ouvir, por exemplo, no quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor e clamavam. Na abertura do quinto selo, há clamor dos santos. Então, cada abertura de selo há alguma manifestação, há um som, há um barulho, há um clamor, há uma voz, há um gemido, há um grito, há trovões. Só que é interessante que na abertura do sétimo selo não há barulho, há silêncio. Há um silêncio, e aí foi dada trombetas. Trombeta é para fazer barulho. Só que agora o barulho não vem de baixo para cima, não vem dos homens. Esse barulho agora é dado para os anjos. Eles estão anunciando. A função da trombeta é convocar. Há 7 convocações em Apocalipse. Essa ideia de convocar 7 vezes significa que há uma convocação maior para o povo de Deus, que rege a promessa, que rege a profecia. Nós estamos sendo convocados. Há uma trombeta ecoando nessa hora para a gente, e a gente tem que estar alerta. O povo de Israel não podia ficar, na hora que a trombeta tocasse, dependendo do som, o povo tinha que se ajoelhar e clamar e chorar, rasgar as vestes. Dependendo do som da trombeta, o povo tinha que pegar as suas armas, o povo tinha que se levantar, o povo tinha que se arregimentar e eles tinham que avançar. Vocês lembram onde é que as trombetas são tocadas na Bíblia? Uma historinha que tem a som de trombetas. Jericó. Quantas vezes foram trocadas as trombetas? 7 vezes você vai ter durante 7 dias o povo tocando trombeta. E no 7º dia o povo vai arrodear totalmente a cidade e tocando as trombetas. E aí o que vai acontecer com as muralhas de Jericó, que eram sinônimos de resistência? Caíram, elas ruíram, foram ao chão. Irmãos, quando a Bíblia fala de 7 trombetas, ela não está falando algo que é estranho na palavra de Deus. Apocalipse não é um livro que surge do nada. Você não pode pegar esse texto das 7 trombetas e sair por aí interpretando. Pegue a interpretação na própria Bíblia. Se a Bíblia fala que houve som de trombetas, você vai começar a estudar o que essas trombetas significam. O que elas faziam no Antigo Testamento. Como que elas funcionavam. Para que Deus instituiu. Onde ela nasceu. Lembra que onde que a trombeta nasce? Por que ela nasce? Ela nasce como um símbolo da provisão de Deus. Quando Deus envia um cordeiro para Isaac, substituir a vida, o Isaac, né? Agora, essa trombeta é o som, é a provisão de Deus, é o toque de Deus, porque Deus não está calado. Vem a trombeta e toca. A gente sabe que na 7ª trombeta alguma coisa vai acontecer. As muralhas vão ruir. Só vai ruir na 7ª trombeta porque a primeira foi tocada. E aí houve o toque da primeira trombeta. Vamos ver o que acontece com essa trombeta sendo tocada? Olha lá. Deixa eu falar da oração dos santos, que é importante. A oração dos santos, veja só, ao longo da história você vai vendo o cálice sendo cheio. Vindo da terra o clamor para o céu, vindo da terra o clamor do céu. Agora o anjo vai pegar, vai colocar fogo nesse incenso. E o que ele vai fazer com esse incenso? O que ele vai fazer com o incenso? Jogar sobre
Ele vai pegar a oração dos santos e vai jogar sobre a terra. O que isso significa? O que isso significa? Que esse anjo é desastrado, é isso? Não. Isso está revelando que todas as orações que foram colocadas no incenso, elas agora elas voltarão para a terra em forma de juízo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As nossas orações estão sendo colocadas no altar de incenso. E quando eu falo das nossas orações, eu estou falando das nossas orações de lágrimas, de choro, de clamor, de angústia, por não aguentarmos o mal que está imperando nessa terra. Sabe, nós estamos com um clamor no nosso coração: Senhor, salva essa terra. Senhor, olha a impiedade dos homens, os dias são maus. Senhor, o coração dos homens está se desviando do Senhor. A igreja chorando e clamando por vidas, por salvação. A igreja clamando pela manifestação da justiça de Deus. Nós temos pregado o Evangelho, que é a semente da justiça no coração dos homens, mas ainda assim os homens têm negado, têm rejeitado essa semente. O que nós estamos fazendo? Nós clamamos, buscamos ao Senhor. As orações dos santos estão enchendo o altar, o cálice, essa taça, né? O que vai acontecer? O anjo vai pegar e falar: bem, agora as orações dos santos voltarão para a terra em forma de juízo. Por causa desse derramar das orações na terra, as trombetas são tocadas. Sabe quem foi que moveu o toque das trombetas? Foi você, meu irmão. Olha que coisa interessante. Toda vez que você orar com o seu coração, clamando a Deus pela manifestação da sua justiça, você está enchendo o cálice do altar, e ele será derramado. Vai ser derramado sobre a terra. Primeiro o anjo vai tocar a trombeta então, vamos lá. A fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou um incensário, encheu de fogo do altar, lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Onde é que isso aconteceu? Vocês sabem? Hã? Onde é que houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos? Todas as vezes que Deus falou. Agora Deus está falando. Lá no Monte Sinai, o povo, para receber os 10 mandamentos, ouve isso aqui, ó. O povo ficou com medo de subir no monte com Moisés por causa das vozes, dos trovões, dos terremotos, por causa dos relâmpagos, as vozes. Então Deus estava se manifestando na terra. Há uma manifestação. Aí o que acontece aqui? Veja só. Os anjos, os 7 anjos que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve o quê? Gente, isso aqui é importante demais. Isso aqui eu vou falar para vocês, olha, é fabuloso. Eu só precisava achar onde eu escrevi esse negócio, mas eu já estou ficando desesperado. Eu acho que é isso aqui. É isso mesmo. Não é isso não. Mas vamos lá. Presta atenção aqui o versículo. Olha que coisa fabulosa. Versículo 7. Tocou a trombeta e houve o quê? Saraiva, fogo, o que mais? Misturado com sangue. Essa é o toque da primeira trombeta. E foram lançados na terra que foi queimada na sua parte.
a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva foi queimada. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a primeira trombeta? O que significa isso? Essa primeira trombeta, esse primeiro som aqui, isso aqui não foi acaso não, viu gente? Essa saraiva e fogo misturado com sangue, você vai ver na Bíblia. Aonde que na Bíblia tem isso? Essas trombetas, elas são os chifres, de carneiro chamado shofar. A ideia é do grande julgamento dos últimos dias e tem a sua origem no Antigo Testamento. Lá em Zacarias, no capítulo 9, o versículo 14, olha o que ele diz lá. Zacarias 9:14. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Verso 16 diz assim: naquele dia o Senhor Deus os salvará como rebanho do seu povo. Zacarias 9:14-16. Da mesma forma que em 7:1-8, Deus protege Israel antes de, naquele dia, colocar cerca de meia hora depois o julgamento das trombetas em movimento. Se você for ver isso, lá em Joel capítulo 2:1, diz assim: tocai a trombeta em Sião, da voz de rebate. Isaías 27:13, Sofonias 1:16, Esdras capítulo 6, versículo 23-26. No Novo Testamento a gente tem alguns textos interessantes. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Olha o versículo 31. Mateus 24:31, uma voz bonita, leia aí para mim, por favor. Tá bom, pode ser qualquer uma. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Para que as 7 trombetas serão tocadas? Para juntar os escolhidos. Cada trombeta está juntando escolhido, tá? Olha lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o versículo 52. Quem achou, leia, por favor. 1 Coríntios 15, 52. Instante no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, com chifres, e nós seremos transformados. O último toque de trombeta vai reunir quem estava morto. Está vendo? É o toque da ressurreição. Mas todos os toques têm uma função: juntar escolhidos. Juntar escolhidos. Irmãos, quando o pessoal fala assim, nos últimos dias a igreja vai crescer, tal, isso é toque de trombeta, viu? Isso é toque de trombeta. Olha lá, 1 Tessalonicenses 4,16. Quem achou, leia. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você vê que na Bíblia está cheio de textos que falam sobre isso, tanto no Antigo quanto no Novo. Os 7 selos, os 4 são simultâneos, o 5º, o 6º e o 7º são consecutivos, o 7º selo é composto de 7 trombetas e elas são o conteúdo do 7º selo. Então o conteúdo do capítulo 8 é basicamente a grande tribulação. E a gente precisa compreender exatamente o que ela significa.
Esse tempo de tribulação acontecerá num período determinado de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí já são os últimos 3 anos e meio. Exatamente. Toda a parte dos 7 anos. Então o que vai acontecer? Ó, quer ver uma coisa? Abra lá sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. 7:25, e nós vamos ler também. Quem vai ler 7:25? Quem vai ler? Tá, Daniel. Daniel vai ler Daniel 7:25. Quem vai? Agora leiam Daniel 12:7. Quem vai ler Daniel 12:7? O Rodrigo? Ana Paula. Ana Paula vai ler 12:7. E outra pessoa, Rodrigo, leia. Vocês estão com a Bíblia só? Não, então o outro leia, então, Apocalipse 12:14. Quem é que vai ler 12:14? Apocalipse 12:14. Pastor Vilas. Então vamos lá, Daniel. Daniel, pode ler. Daniel 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aí. Os 3 anos e meio, metade de um tempo, né? 12:7. E ouvi um homem vestido de vinho, estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu e a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou para aquele que completamente isso seria para o tempo de metade do tempo. E quando estiveram acabados de espalhar por esse povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Isso. Apocalipse 12:14. 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 3 anos e meio, igual 42 meses. Que é igual 3 anos e meio. Que é igual a 3 anos e meio, isso que eu ia ali, 3 anos e meio. 3 anos e meio, já está aqui, né? 3 anos e meio, que é igual a 42 meses. O que acontece? 260 dias. Era isso mesmo, 1260 dias. Vamos entender isso aqui, gente, ó. Então, você tem aqui a profecia sendo dita e ela está aliançada com os outros textos falando desses períodos, né? De divisão. As 3 descrições, elas representam o mesmo período de tempo. Tanto faz lá, porque você tem profecias de 42 meses e profecias de 1260 dias. Então você tem essas 3 linhas, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 11, verso 3, vai falar de 1260 dias, que é a mesma coisa desse período aqui, de 3,5. Então a Bíblia vai colocar profecias para esses 3 períodos aí, que são a mesma coisa. Então eles representam o mesmo período de tempo. Às vezes também ele é chamado de um tempo, como nós lemos, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 8, de 7 a 12, os 4 primeiros julgamentos do shofar, eles vão afetar a natureza, ou da trombeta, né? Eles vão afetar a natureza de forma direta e as pessoas de forma indireta. Observem, nós colocamos aqui, ó, saraiva, fogo e misturado com sangue. Vai cair sobre a terra. O que vai acontecer com os habitantes, com a terra? A Bíblia diz que no toque do primeiro anjo, eles foram lançados na terra e foi queimada a terça parte. A terça parte é 1/3 das árvores. Que mais? Das ervas. Se você observar Gênesis, você vai ver que Deus cria as ervas, as árvores, em que dia? Que dia que são criadas? Sem olhar. Só vê as cabecinhas baixando. Vamos, gente. Dica. 6º dia. Não. 3º dia?
Não, sexto dia. Então vamos lá, sexto dia, ó. É porque vocês só pensam no homem, né, seus egoístas? Que Deus criou o homem no sexto dia e as outras coisas. Deus criou no sexto dia o quê? As árvores, as ervas. Observe que eu estava lendo ontem por curiosidade, e se você observar os julgamentos das saraivas, eles vão começar, como eles começam, a primeira trombeta, a segunda, ele vai vindo atacando juízo, né, sobre a criação, do sexto dia para frente. Para trás, né? Sexto, quinto, para trás. Sexto para trás. Vem de marcha ré. Por que isso, gente? Porque Deus está sentenciando a terra. Mas por que essa sentença de Deus sobre a terra? Ô, gente, vamos pensar numa coisa aqui. Olha só. A gente tem que entender o propósito de Deus. Eu podia aqui pegar as explicações dos comentaristas sobre Apocalipse, mas aí eu acho que ninguém ia entender muito bem. Mas vamos para a prática desse negócio? Vamos entender como é que funciona? Deus criou no início o quê? Os céus e a terra. Você sabia que quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou os céus e a terra para estarem juntos? A ideia de Deus é que a terra fosse um ambiente celestial. Entende? Deus cria tudo e Ele fala, perfeito, isso está em harmonia com a minha vontade, com o meu propósito. Eu vou habitar no meio dos homens. Esse é o céu. Esse é o céu. Né? Deus cria e fala, vou ficar aqui com vocês, vou morar aqui. E o homem, ele seria essa revelação celestial na terra. O homem seria, por isso que a Bíblia diz que o homem foi criado para ser o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Gente, a terra, ela tinha que estar em conexão com o céu. Porque Deus era nos céus, o homem seria na terra. Exatamente isso seria, e essa relação do homem com Deus seria algo nítido na terra, porque o plano de Deus, desde o Éden, foi habitar com o homem. Deus sempre quis morar com o homem. O que aconteceu? Entrou o pecado, e onde Deus está não há o quê? Ambiente para pecado. Deus então se afasta da terra. Só que acontece uma coisa semelhante antes. Aonde que acontece uma rebelião e pecado? No céu. O que aconteceu no céu? Isso, com a desobediência foi pecado o que aconteceu no céu. E o que Deus fez para tirar o pecado do céu? A minha pergunta mandou para a terra, né? Esses são os otimistas. Mandou para a terra, acabou com a terra. Veja só, tem pecado no céu hoje? Que susto, Daniel. Você fez assim, ó. Não há pecado no céu. Por que não há pecado no céu? Porque Deus já sentenciou o céu. Gente, há alguma possibilidade de entrar hoje pecado no céu? Negativo. Não há. Por que não há? Porque já houve juízo sobre os rebeldes. Aqueles que não aceitaram, olha só, aqueles que não aceitaram a influência do pecado no céu, eles venceram o pecado. Então não há possibilidade de anjo pecar mais. Não há. Porque eles já venceram a tentação lá. Deus veio com o juízo. Qual foi o juízo de Deus? Tirou Satanás do céu e os anjos. Quanto foi que Deus teve que cortar do céu? Um terço. Um terço. Houve um juízo no céu. Vocês lembram da oração de Jesus em Mateus capítulo 6? O que Jesus fala? Vamos lá? Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita como? Então nós sabemos que é plano de Deus, porque a oração de Jesus revela isso. Assim como é no céu, será na terra. O mal que existia no céu não existe mais. O céu não foi punido, o céu não foi machucado, o céu foi restaurado. Assim como o céu foi restaurado, a terra também será. Olha que coisa interessante. O que são o toque das trombetas? Purificação da terra. Entende?
Então o primeiro toque, a gente vai ver que a criação, as árvores e as ervas serão o quê? Restauradas. Depende de como que você vai fazer a leitura de Apocalipse. Mas você tem que fazer a luz de Gênesis. Exatamente, porque o que você pode estar do lado, você pode ver como lado da tragédia, ou você pode ver como lado da restauração, né? Depende de que lado você está. Então a terra era como se fosse um projeto de Deus, é como se fosse o parque do céu. Exatamente. Como se fosse o parque do céu. Exatamente. E aí foi corrompido esse parque, e Deus vai restaurar. Vai restaurar. Porque agora, está desconecto. O céu não pode estar na terra, por causa do pecado. O que é que Jesus veio fazer quando ele veio para a terra, gente? O que é que ele falou? A primeira mensagem de Jesus, as primeiras palavras de Jesus foi o quê? Quando ele começa o seu ministério. É chegado o quê? Ora, Jesus veio trazer os céus. E como é que Jesus veio trazer os céus? O pessoal acha que veio trazer com um milagre e tal. Ele aconteceu o milagre, obviamente, mas qual foi o propósito de Deus? Jesus veio trazer o céu tirando o pecado. Ele veio trazer condições para o céu se estabelecer. Exato. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer o quê? As obras do diabo. Jesus veio tirar o pecado da terra, porque tirando o pecado da terra, o que vai acontecer? O céu desce. E como é que Apocalipse termina? Apocalipse termina com o céu descendo sobre a terra. Deus entende? Deus planejando tabernacular com os outros. Por isso que nisso eu não me associo com a ideia calvinista. Porque para os calvinistas, eles pensam assim, que Deus criou alguns para salvação, outros para perdição. Mas não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: Cristo veio, morreu na cruz para livrar o homem, tirar o pecado o quê? Do mundo. Cristo veio e com o seu sangue, Ele tirou o pecado do mundo. Já tirou. Ah, mas como é que tem pecado ainda? Porque as pessoas ainda não creram. A base é a fé, gente. Eu vou chegar numa pessoa e falar assim: olha, Jesus morreu por você e Ele já pagou o preço do seu pecado. Você já é livre. Se Ele crê nisso, está livre. Está livre. Mas peraí. Essa fé, essa crença tem que ser seguida de uma obediência. Sim, com certeza. A palavra eu creio. Exatamente. Se eu creio e sou batizado, será salvo, não precisa fazer mais nada. Porque essa fé, Pois é. Essa fé exige obediência à palavra. Exatamente. Essa fé é seguida de obediência. Essa fé exige a obediência. Não é, porque se você, por exemplo, se eu falar para vocês aqui, gente, hoje à noite vai chover. Se vocês acreditarem na minha palavra, vai trazer guarda-chuva. Vocês vão trazer guarda-chuva. Veja só que a fé exige uma ação. Aí vai chegar todo mundo aqui de capa de chuva, não é? Por quê? Porque vocês acreditaram na minha palavra. Quando eu digo que você está livre, isso vai exigir de você o quê? Uma atitude. Agora, se você falar que acredita que na minha palavra, que vai chover à noite, e vier de bermudão, óculos de sol, regata, de bicicleta, não está acreditando que vai chover, entendeu? Aí, ainda que você diga assim: não, eu acredito que vai chover, mas não trouxe guarda-chuva, não trouxe nada, você na verdade não creu na minha palavra. Jesus fala que aquele que crê nele tem que guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. A obediência está ligada à fé diretamente, não tem como discutir isso. É por isso que quando a gente crê, a gente obedece. Agora veja só, Cristo veio e já purificou a terra com seu sangue. Ele tanto fez isso que Apocalipse é o requerer dessa verdade. Entende? Ele não vai comprar a terra, ele não vai chegar e negociar com o diabo. Ele vai falar: ei, o que você está fazendo? Pode sair, pode purificar. Agora eu vou julgar todo mundo, vai ser condenado, porque eu dei a salvação a todo homem. Somente aqueles que creram poderão usufruir dessa salvação. Quem não creu está condenado. Entende? Não adianta. Então a gente vai ver aqui, o céu. O que está acontecendo na terra? Exatamente o que aconteceu no céu. A terra vai ser purificada.
Por isso, as trombetas, você vai ver sempre aqui, ó, 1/3. Eu estou aqui resumindo, gente, para vocês entenderem a lógica de Apocalipse, tá? Das trombetas. Vamos lá, ó. O segundo anjo, verso 8, olha só. Tocou a trombeta e foi lançada o quê? O que vai ser agora? O que vai ser purificado agora? O mar. Olha só. Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte de quê? Do mar. Tudo morreu. Morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, perdeu-se, e a 1/3 parte das naus. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte de onde agora? Rios, e sobre as fontes das águas. Sempre a 1/3 parte está sendo prejudicada, que na verdade não é prejudicada, é a sentença do juízo. Porque quando a Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu se caíram, então nós estamos tendo essa influência do pecado sobre a terra. Refletiu. Por quê? Porque a terra e os céus, eles estão ligados. Por isso Jesus fala: seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Jesus não estava apenas fazendo uma oração, Jesus estava ensinando um princípio, de que os céus estão ligados à terra, e o que está ligado na terra está ligado no céu. Ele fala isso, gente. Então eu sei que o juízo de Deus vai acontecer na terra, por quê? Porque aconteceu no céu. Entende? Deus vai purificar a terra. Mas como é que vai encerrar esse negócio? Vai encerrar com o lago de fogo, onde a morte, o inferno, os demônios e até os homens que não deveriam, mas vão estar lá, 1/3 dos homens serão condenados. Então Deus vai purificar a terra. Quando isso acontecer, não haverá mais pecado. Jesus estabelece o reinado. Veja só, Jesus, antes disso acontecer, Jesus vem, amarra Satanás, reina por 1000 anos, traz paz à terra, descanso à terra, põe a coisa em ordem. Depois do milênio, vem o Satanás é solto para tentar enganar as nações por um período de tempo, a fim de ele ser destruído. Ele será destruído, as nações serão destruídas, tudo será julgado. Houve julgamento, Jesus limpou a terra, porque essa foi a função de Jesus. Jesus não foi para purificar a terra, não foi para desfazer as obras do diabo. Até Apocalipse, Jesus está purificando as obras do diabo. Purificou a terra, Jesus purificou tudo. O que vai acontecer? Deus vem. Pastor, só para entender aqui sobre essa terceira parte, é de 3 partes. Não, 1/3 perde e 2 ganha. Isso. É isso aí. Aí você tem 3/3. 1/3 vai sobrar. E aí a Bíblia diz: porque 1/3 pecou no céu. Aí no verso 11 ele fala assim: o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, amarga. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua. Olha só a criação. E a 1/3 parte das estrelas, caíram. a 1/3 parte deles se escurece, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 né? Ai, 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 ai. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Até aqui, os anjos tocaram as trombetas, trazendo juízo sobre a terra. Daqui para frente, no capítulo 9 em diante, os juízos vão afetar os homens. A única, porque eu falei para vocês aqui, ó, que é de frente para trás, né? Do 6º dia para trás, não é? Observem que o juízo veio do 6º dia para o 5º, para o 4º, tal. Só que a única
a única criatura que Deus preservou no sexto dia foi o homem. Porque o homem é a primícia da criação. Deus deixou para o final. Porque, na verdade, foi por meio do homem que o pecado entrou no mundo. Foi por causa do homem que o pecado entrou. Mas por que foi por causa do homem? Ah, a culpa foi do Adão. Não, é porque Deus deu ao homem o quê? Autoridade. Observem que nós estamos falando de autoridade. Gente, o juízo sobre aquele que tem o governo é maior. Então, você presta atenção, porque você, querendo ou não, é ser humano. Portanto, você tem domínio sobre a terra. Entende isso, gente? Nós temos o domínio sobre a terra. Não adianta a gente falar assim, não, porque o mundo é do diabo. Não é do diabo, a Bíblia não fala isso. Porque se o mundo é do diabo, nós somos apenas vítimas do mundo. Então, a gente está isento de ser julgado pelas obras do mundo. Entende? Por quê? Porque não é meu, é do diabo, é o inferno lá que está... Não, a Bíblia diz que é da igreja, é dos santos, é do homem. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. E aquilo que Deus fala jamais é revogado. Então, se nós temos o domínio sobre a terra, então nós precisamos reassumir. A igreja, ela tem que reassumir esse juízo da terra, esse domínio da terra. E por quê? Porque lá na frente vai vir o juízo. E Deus vai falar, agora é sobre o homem. Vamos ver o que o homem faz. Então, a gente tem aqui Apocalipse 9. Vamos lá, para o 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Gente, onde é que vocês viram abismo na Bíblia? A primeira vez. Foi em Gênesis. Em O Gênesis. Espírito Santo pairava sobre o abismo. Você está tendo aqui, ó. Você está tendo o capítulo 1 de Gênesis, nas trombetas. Você está vendo aqui que não tem como eu interpretar. Eu estava lendo os comentários de Gênesis, gente, uma coisa, cada comentário fala uma coisa assim, ó, extraordinária, mas é nítido que isso aqui está falando da criação, é nítido que isso aqui está falando de Gênesis. Agora ele está tocando no assunto do abismo. Olha lá, abra sua Bíblia em Gênesis 1. O juízo está vindo do sexto dia para frente, para trás, né, melhor dizendo. Olha lá, Gênesis 1. Gênesis 1. Olha o versículo 2. A quinta trombeta fala desse versículo 2, ó. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face de quê? O abismo. Há trevas na face desse abismo. A Bíblia vai sempre falar desse abismo. Esse abismo é a fonte das trevas. É a casa das trevas. Agora, a Bíblia diz aqui, ó, no quinto anjo, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram que gafanhotos. Esses não são gafanhotos normais, são gafanhotos das trevas, do inferno. Sobre a terra, exatamente, são demônios, sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Não é esses escorpiõezinhos, não, ele está falando de causar dano, de envenenar, de matar. Eles vêm mesmo do antro do inferno para matar. Aí você fala assim, nossa, o diabo vai ter domínio, o diabo terá poder. Lembrem-se, quem é que está tocando as trombetas? São os anjos. Os anjos da parte de Deus. Então, observem que até a maldição sobre a terra, ela não acontece por arbitrariedade satânica. Não há uma arbitrariedade de Satanás. Há juízo de Deus. Então, quando o mal acontece na terra, não está acontecendo porque o diabo está revoltado. Porque tem gente que acha que o diabo está com muita raiva dele, né? Nossa, o diabo está com muita raiva de mim, porque o diabo está me tentando tanto. Não. Toda a tentação, toda a ação do inferno está debaixo da autoridade de Deus. Tá? Bem, pastor, por exemplo, uma trombeta de alertar, vamos supor, a igreja, porque Deus está alertando através das trombetas, sem dúvida nenhuma, com o objetivo para atingir o povo dele, atingir a igreja dele que
vai ser arrebatado, está preparando. As leis, vamos supor, do mundo, dos países que estão contra a palavra. Leis absurdas, leis absurdas, podemos dizer a lei de casamento de homens com homem, mulher com mulher. Isso é um alerta. Eu acho que isso é uma trombeta tocando, porque só cego que não quer ver que isso é pecado, que não quer ouvir o barulho da trombeta. Porque vai estreitando, sem dúvida nenhuma, para um fim. Um fim de o quê? De um relacionamento com o mundo, com a sociedade, com o país, com o gerenciamento humano, vai estreitando a condição de ficar sobre o domínio de um ser humano. Então Deus vai tirar, sem dúvida nenhuma, dentro em breve, a intervenção de um gerenciamento humano para ter o gerenciamento exclusivamente dele. Sim, essa é a função das trombetas. Inclusive, pelo fato da primeira trombeta falar das ervas, da árvore e tudo, você tem aqui no versículo 4 falando isso, olha só. Foi-lhe dito que não fizesse dano, aliás, esses saem da terra, vão trazer juízo, e aí ele fala, que eles não façam dano aonde? A erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Por que não pode fazer dano mais às árvores? Porque já foi feito aqui, o juízo já aconteceu. Dá a preservação aí do Ibão. Né? Já aconteceu a purificação, acabou, está limpo, não toque mais. O diabo não pode tocar nem na árvore. Tá vendo? Eles vão vir para juízo. Aí ele vai falar, vocês vão atacar quem? Somente aos homens que não têm na testa o quê? O selo que já foi colocado atrás. Pronto. Só quem não tem o selo de Deus é que vocês vão fazer mal. Agora o juízo está vindo sobre quem? É o Espírito Santo, É o Espírito. Lembra do selo lá em 144 mil? Esses 144 mil estão selados. O diabo vai vir sobre a terra para causar dano, mas ele não vai poder tocar naqueles que já estão restaurados. Mas não foram só 144 mil, foram os outros também. Eu coloquei os 144 que eles foram depois, né, selados, para lembrar do selo. Então esses que estão selados, todos os que têm o selo de Deus, não podem ser tocados. Sabe por que o diabo não pode me tocar? Não é porque a gente fica imaginando que a gente é super homens. O diabo não pode me tocar porque eu já paguei o preço do pecado. E você já está selado. Já estou selado. Já tem o selo do Espírito. Por que eu não posso? Por que a Bíblia diz que eu tenho vida eterna? Porque eu já morri. Eu já morri onde? Em Cristo. Pela palavra, na fé da obediência, crucificando a própria carne. Exatamente. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, o que é entregar a vida a Jesus? É falar assim, eu não presto, eu sou homem, então o que acontece? Eu preciso morrer mesmo, a minha natureza é pecaminosa. Alguém morreu no meu lugar. Então, como eu entendi que Jesus veio tirar o pecado da terra, eu entendi que ele veio tirar o meu pecado também. Aí o que eu fiz? Eu não sou besta, eu vou logo crer, né? Acreditei. E aí eu falo, não, peraí, Cristo então morreu o meu pecado. Satanás vai vir com a morte. Vocês lembram, gente? Isso tem muito a ver com o Êxodo. Isso tem muito a ver com a saída do Egito. Quando a morte vem, e aí ela não entrava nas casas onde tinha o quê? Sangue. Por que ela não entrava onde havia sangue? Porque onde há sangue, já havia morte. Aí ele falou, a morte ia chegar lá e falar assim, não, aqui já tem morte. A morte não ia entrar onde já havia morte. Entende? Então ela passava. Mas a ordem para o anjo da morte é, mate, traga morte em todas as casas. O anjo, eu imagino que aquele anjo da morte chegou e foi a sua autoridade e falou assim, olha, eu já fui lá. Toda a terra do Egito, todas as casas foram visitadas com morte. E de fato, todas as casas foram visitadas com morte. Alguns foram com a sua própria vida, outros por expiação. Entende? Então, olha, todo homem é pecador, portanto, todo homem merece morrer. Alguns vão morrer com a sua própria vida, outros morrem com a morte expiatória.
Quando eu digo assim, eu já morri, não é brincadeira não, eu já morri mesmo, em Cristo Jesus. Satanás vem com morte sobre mim, me cobrar juízo, ele vai falar, não, eu não posso cobrar de você porque você já morreu. Eu falei, já morri mesmo. A vida que eu vivo agora, não vivo mais na carne, mas eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim, naquela cruz do Calvário. Eu estou livre da morte. Meu irmão, você também. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a gente pode dizer o que Paulo falou, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós estamos... Por isso lá no juízo lá, ó, aqueles que têm o selo de Deus não podem ser tocados pelos gafanhotos. Por quê? Porque nós já fomos restaurados em Cristo. Então vai lá. Vocês estão entendendo aqui? Ó, naqueles dias, verso 6... verso 5: e foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem, e o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como de leão. Tudo isso tem um sentido, né? Tem um significado. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Eu não vou detalhar aqui porque não vai dar tempo, mas deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é uma representação da verdade. Ou seja, é o engano. Porque representação não, falei errado. Ele é uma ilusão da verdade. É uma aparência da verdade. É isso que eu queria falar. Ele tem a aparência do leão. Ele tem a aparência dos seres viventes, do homem. Mas não é. E aí ele vai trazer o que? Tormento aos homens. Então a gente está vendo aqui que o engano que perseguia a mente e o coração dos homens vai ser também julgado, tá? E aí ele vai falar, ó, tinha couraças de ferro, verso 10, tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abdon, e em grego Apolion. Então está vendo que lá no abismo, até o abismo será julgado. Passado é já um ai, e depois disso vem 2 ais. A 6ª trombeta, tocou o 6º anjo a trombeta, ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante do trono de Deus. Vocês lembram o que significava essas 4 pontas do altar? As 4 pontas do altar. O que elas representam? As 4 pontas do altar. Lembra lá no altar do sacrifício? Haviam 4 pontas, chifres. E o que eles faziam com esses 4 chifres? Exatamente, eles representavam poder, autoridade, redenção, que o sangue saía dele. Exatamente, proteção. Quem tocasse ali era protegido. E ali tinha sangue. Eles colocavam sangue nas pontas dos chifres, que eram as 4 pontas do altar. Agora preste atenção que ele está dizendo aqui, ó. Ele vai falar, foram soltos. Aliás, e tocou o anjo a trombeta, ouvi a voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Está falando do altar do incenso, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem. Agora, veja só, é morte. Veja que o juízo dos homens demora mais. Antes de morrerem tem o tormento. Porque o tormento, ele está provando aos homens que os homens estavam errados. Porque simplesmente Deus não vai matar.
Deus vai revelar aos homens. Todo homem entenderá isso. E aí, depois que eles tiverem isso, eles vão desejar a morte, por falar, puxa, eu devia morrer mesmo, não vão encontrar morte, agora a morte virá no toque da sexta trombeta. Na sexta trombeta, igualzinho, o sexto dia. Dia da criação. Sexto toque. Dia da destruição. Sexta trombeta. O homem, aí todos morrem, ó. Aliás, todos não, né? A terça parte dos homens. 16. O número dos exércitos dos cavalos era de 200 milhões e eu vi o número deles. Assim, eu vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante às serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros, não pense isso literal, né? Porque ele está falando aqui de Satanás, tá? Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras, olha só, hein? De suas mãos, para não adorarem, os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, 1/3 é por causa desse juízo. Mas ainda assim, depois desse juízo, ainda haverá homens que, vendo tudo isso, ainda não se arrependeram. Irmãos, você vê aonde chega a dureza do coração do homem. É por isso que a gente fala para a igreja, irmãos, não endureça o coração. Não endureça não, porque endurecimento de coração vai trazer juízo. Quanto mais duro o coração, mais sofrimento. O evangelho de Jesus é: arrependam-se. Se alguém chega para mim e fala assim, olha, você errou, eu não vou nem argumentar, eu falo, me perdoa. Eu quero arrepender mesmo, não vou ficar argumentando. Não, procure ter um coração arrependido, um coração quebrantável. Porque esse coração quebrantável, Deus jamais despreza. Amém? O maior beneficiado, sim, para falar, do projeto de Deus é o ser humano. Com certeza. Bem, como esses homens não se arrependeram, vocês vêm logo, porque logo vocês vão ter a chance. Não seja um desses que não se arrependem. Logo é sobre quebrantamento para o novo tempo. Glória a Deus. Certo? Muito bem. Aí vocês viram.